Alô, galerinha do meu canal! Hoje nós vamos falar sobre o governo constitucional de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Não percam! Bem, vamos lá. Galera, o governo constitucional do Deodoro, né, foi um governo muito curtinho, beleza? O Deodoro ele foi muito autoritário, ele não soube negociar, né? Ele não entendeu a ideia de tripartição do poder, tá? E isso acabou provocando a renúncia do Deodoro da Fonseca, tá? Gostaria que um presidente atual que também não entende o que é tripartição do poder renunciasse, mas está demorando. O Deodoro, ele venceu esse senhorzinho aqui, o Prudente de Moraes, tá? O Prudente de Moraes, ele foi o nosso primeiro presidente civil e ele também foi um dos grandes colaboradores na Constituição de 1891, tá bom? Então, o Deodoro, ele venceu numa eleição indireta, tá? Eleito por deputados e senadores, e ele acabou sendo, assim, como eu falei com vocês, muito autoritário. Vamos marcar aqui, né? Que ele teve uma postura autoritária. Ele queria só mandar. Como ele não estava aberto ao diálogo com o legislativo, né? O que ele fez? Ele fechou o legislativo. Simples, né? Vocês não querem fazer o que eu estou mandando? Vou fechar vocês. Ele fechou o Congresso. Olha só que doideira. Né, fechou o Congresso, estabeleceu o estado de sítio e foi governando por decreto. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, existia um custódio de Melo no caminho de Deodoro. No caminho de Deodoro tinha um custódio de Melo, beleza? O contra-almirante Custódio de Melo, né, essa fera, né, conhecido também como Tio Cu, né, grande Custódio de Melo, ele organizou uma revolta, primeira revolta da Armada, né? Uma revolta simples. Ele pegou, né, alguns encoraçados, como o Riachuelo, que está aí na imagem, né? Uma foto, inclusive, do Rubens. Rubens tirou essa foto aí pra gente, depois ele me enviou. Colocou esse encoraçado, né, mirando o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e falou: eu vou bombardear o Rio de Janeiro até o presidente renunciar. Simples. Alguém apoiava Deodoro da Fonseca? Eu vos respondo, não, porque ele fechou o Congresso, ele não tinha apoio nenhum. Então, com essa ameaça do Custódio de Melo, o Deodoro da Fonseca, sem apoio nenhum, foi forçado a renunciar. Ele não resistiu à primeira revolta da Armada e, como fala lá na minha terra também do Mateus aí, né, pediu para cagar e foi embora, beleza? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, por conta do seu autoritarismo, foi forçado à renúncia, beleza? Bem, quem assumiu foi o Floriano Peixoto, né? O Marechal Floriano. Meu Deus! Ali, depois de Domingos Martins, em homenagem a esse cara? Porra, você é monstro, hein? Diferenciado, sim, Marechal Floriano. Então, o que o Floriano Peixoto fez, né? Ele reabriu o Congresso, ele já conquistou o Legislativo, né? Ele reabriu o Congresso. Ele começou a incentivar a industrialização, ele começou a tomar umas medidas protecionistas, ele foi fazendo um governo, assim, que acabou agradando essa elite, tá? Que era representada no... tá bom? Com isso, o Floriano Peixoto, ele conseguiu, né, uma situação inimaginável. Por quê? O artigo 42 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil determinava que, se o vice assumisse com menos de 2/3 do mandato do presidente, deveria ser convocada uma nova eleição em até 90 dias. E, como vocês perceberam, né, o Deodoro ficou mal um ano no governo. Então, o Floriano Peixoto deveria convocar uma nova eleição. Mas aí ele conseguiu, né, fazer uma lei interpretativa do artigo 42, com o apoio do Congresso, que ele havia reaberto, e ficou até o final do mandato.
beleza? Ele ficou até 1894. Grande Floriano Peixoto, né? Um bom articulador político, beleza? O Floriano Peixoto, para muitos, ele foi o responsável por consolidar a República, tá? Ele garantiu ali a República nesse processo de transição, né, entre Império e República, tá? Ele que foi o camarada responsável por isso. Eu, particularmente, eu acho que a nossa República ainda precisa avançar muito para ser considerada uma República consolidada, mas é a opinião do Thiago, né? Então, na historiografia tradicional, que importa para vocês, o Floriano Peixoto, ele foi o responsável por consolidar a República, cumpriu o seu papel, e aí as oligarquias assumiram o poder, né? A República da Espada foi finalizada com o Floriano Peixoto, ok? O Floriano, ele recebeu um apelidinho carinhoso da história, né? Ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Isso por quê? Por que o nosso amiguinho em questão aqui, o Floriano Peixoto, ficou conhecido como Marechal de Ferro? Ele enfrentou duas importantes revoltas durante o seu governo. A segunda revolta da Armada, né? Alguns livros trazem só como revolta da Armada, ou segunda revolta da Armada, beleza? A primeira foi contra o Deodoro. E a revolta federalista que rolou lá no Rio Grande do Sul, tá? Vamos pensar na segunda revolta da Armada, né? Que deu ao Floriano, né, o apelidinho bondoso de Marechal de Ferro. O Custódio de Melo, novamente emputecido, porque o Floriano Peixoto ia ficar até o final do mandato e não convocar uma nova eleição, fez uma outra ameaça. Eu vou novamente bombardear, da primeira ele não tinha bombardeado não, mas eu vou novamente bombardear o Rio de Janeiro até que o Floriano Peixoto renuncie ao cargo de presidente da República. O que o Floriano Peixoto falou? Vem. Bombardeio? Não rolou. O Floriano Peixoto, ele tinha apoio do Congresso, ele tinha apoio no Exército, né, entre os militares, e aí a segunda revolta da Armada foi sufocada pelo Floriano Peixoto, beleza? E aí o Custódio de Melo não alcançou esse seu objetivo. Mas além, né, dessa segunda revolta da Armada, nós tivemos a Revolução Federalista, lá no Rio Grande do Sul, a gauchada, tchê. O Rio Grande do Sul, né, o Floriano Peixoto, ele acabou apoiando o Partido Republicano. Né? Nós tivemos uma onda de Partido Republicano, paulista, capixaba, e o Floriano apoiava o rio-grandense, tá bom? Que era conhecido como pica-paus, por conta da vestimenta, né, desse grupo. Só que existia um grupo de oposição, tá? Liderado pelo Júlio de Castilhos, que deu origem ao Partido Federalista, que receberam um apelidinho de Maragatos. Por que, né, Maragatos? Desculpa, eu acabei falhando aqui. Né, o Júlio de Castilhos, ele na realidade ele era apoiado pelo Floriano, tá? Os federalistas tinham o apoio do Silveira Martins, tá bom? Desculpa aí, eu confundi os dois agora. Mas, voltando aqui, né? Então, os maragatos, que recebiam esse apelidinho, que era uma forma pejorativa, né? Um termo muito usado na parte da América Espanhola, né? Relacionando muito a questão de ciganos, de nômades, de pessoas sem uma origem específica, seria o maragatos aí. Então, os federalistas, maragatos, fazendo oposição aos republicanos pica-paus. Isso deu origem a um confronto extremamente sangrento, beleza? Não era comum, durante essas revoltas entre pica-paus e maragatos, acontecerem prisioneiros. Não tinham prisioneiros, né? As pessoas que eram capturadas eram degoladas, beleza? Passavam a navalha no pescoço da pessoa. E foram muitas degolas durante esse período aí, né, da revolta federalista. O Floriano Peixoto, apoiando o Partido Republicano, apoiando o Júlio de Castilhos,
conseguiu também sufocar os federalistas, sufocar os maragatos. Então, durante esse período aí de consolidação da República, o Floriano ele teve duas importantes vitórias, na Federalista e na Segunda Revolta da Armada. Por isso, ele ganhou esse apelidinho foda, né, de Marechal de Ferro. Beleza? Quem é você? Ah, eu sou o Marechal de Ferro. Tá bom? Na UFES o pessoal me chamava de Mr. Bean, porque eu era magro, tá? Então eu sempre tive essa cara de sonso, magrelo, eles me chamavam de Mr. Bean por conta da minha cara de sonso. O cara não, Marechal de Ferro. Eu, Mr. Bean. Tá vendo a diferença? Pô, apelido massa. Então, nosso amiguinho aí, o Floriano, ele acabou consolidando a República. E aí, no próximo processo eleitoral, que nós tivemos a eleição efetivamente direta, né, o Prudente de Moraes acabou vencendo e iniciando a nossa segunda fase da República Velha ou Primeira República, que seria a fase da República Oligárquica, ou República do Café com Leite, como alguns autores, né, trabalham. Ok, galera? Eu vou mudar de slide agora, né? Vou colocar o slide de República Oligárquica. Enquanto isso, vocês tomem uma água, um lanchinho, né? Ou só fiquem aproveitando essa beleza incondicional do professor de História. Podia ter deixado uma música aqui, né, encabeçada para a gente ouvir durante esse período de trocar de aulas, né? Hoje uma aluna do primeiro ano colocou no chat um pedacinho de uma música dos Racionais. Eu fiquei com vontade de ouvir Racionais. Não sei se vocês conhecem, né? Racionais, para mim, assim, quando eu era jovem, há muito, muito tempo atrás, foi uma boa referência. Tá carregando, tá devagar a internet hoje, né? O portal tá meio lento, o Kleber teve problemas, né? Para entrar e outros colegas, nossa, muito complicado. Mas tá funcionando aqui, né? Nesse pedacinho bucólico de Cariacica, Residencial Mochuara Club, tudo funciona muito bem, inclusive a internet. Mentira, eu não tô nem usando Wi-Fi, tô usando um cabo que eu tô puxando lá da sala, né, para garantir que eu não vou ter problema para dar aula para vocês agora nesse nosso novo palco. Né? Gostaram aí do nosso novo layout, né, de livros, que aí eu uso para fingir que sou inteligente, fotos, né, minha esposa adora tirar fotos, nunca vi. E eu, bonitão. Nossa, só carregou 70%, eu já falei pra caramba da minha vida para vocês. Eu sou de Gêmeos, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Nasci no dia 8 de junho, ou seja, vocês estão me devendo presentes, tá? 8 de junho, já passou faz tempo, beleza? E não chegou nada aqui na portaria de presente para o professor de História. Nasci em Vila Velha, morei em Vitória, lá em Tararé, no Beco do Cigano, depois, né, peregrinei para New Betânia, em Viana. Né? Eu me considero um cidadão vianense até hoje. Eu voto em Viana até hoje. Não consegui romper os laços. Eu estou até me acostumando com Cariacica, mas eu gosto de Viana. Gosto muito. Bem, dessa vez vai demorar um pouquinho mais, porque o outro slide ele tinha só 16. Esses são 95 slides. Eu vou converter eles também em PDF e vou mandar para vocês. Sim, 95 slides. Estamos bem de República Oligárquica, tá, gente? É muita coisa. Tá? Um período, assim, que eu vou trabalhar com vocês presidente por presidente. Tá? Nós vamos perceber que na fase da República nós vamos falar um por um. Falamos do Deodoro, do Floriano, agora vamos falar do Prudente, depois Campos Salles, Rodrigues Alves, o Afonso Pena, estava esquecendo do Afonso Pena? O Afonso Pena, o Hermes da Fonseca, aí o Venceslau, vamos falar do Epitácio, né? O Rodrigues Alves foi eleito, mas morreu, aí o Epitácio foi eleito. Vamos falar do Arthur Bernardes, né, do Washington Luiz e da Revolução de 30. Tá bom? Então, são muitos presidentes
E eu gosto assim, de falar de um por um para a gente relacionar o presidente aos acontecimentos do período, né? A revolta da vacina foi lá no Rodrigues Alves, né? A política dos governadores foi no Campos Salles e assim sucessivamente. Eu tenho mesmo. Bem, vamos lá, né? República oligárquica, né? Eu vou, enquanto vou começar a falar com vocês de república oligárquica, deixa eu abrir aqui o slide de república oligárquica para já converter ele em PDF. República oligárquica, Ctrl P, sim, PDF. Não, peraí, cancela. Isso, PDF. Slides de república oligárquica. Beleza, vamos salvar os slides de república oligárquica e aí vai dar tudo certo. Bem, então a república oligárquica foi o período da ascensão das famílias, né, dos grandes produtores, e também pode ser chamada de república do café com leite, porque nós tivemos aí um domínio principalmente de dois estados. São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtor de leite, fizeram uma aliança aí e praticamente dominaram esse período aí de 1894 até 1930, com uma exceção, né, o Hermes da Fonseca, foi durante um período de quebra aí na política do café com leite. Beleza? Futuro do Brasil. Então, vamos lá, né? Já falei um monte de coisa sobre mim hoje. Falei até demais, eu acho que eu estou muito empolgado hoje. Então, esse período, né, foi o período onde, como eu falei com vocês, a aristocracia de São Paulo se uniu, né, aos pecuaristas de Minas Gerais e aí formaram a chamada política do café com leite. Tá? São Paulo tinha muita riqueza, Minas Gerais tinha um grande curral eleitoral, uma grande quantidade de eleitores, de votos, e aí esses dois estados se uniram aí para perpetuar no poder. Então, ora nós vamos ter um governador, um presidente, melhor dizendo, de São Paulo, ora um de Minas Gerais. Belezinha? Bem, a primeira fera que nós vamos analisar aqui, Prudente de Moraes, tá bom? O Prudente de Moraes, eu já antecipei para vocês, né? O Prudente de Moraes, ele ajudou, né, na produção da Constituição de 1891. Ele era da aristocracia cafeira paulistana, ele era um grande advogado, tá? Um cara com grande conhecimento nessa questão do direito, tá? Mas o governo do Prudente, ele ficou marcado basicamente por um episódio, né? Que foi esse aqui, a Guerra de Canudos, né? Como vocês estão em casa assistindo muitos filmes, tem um filme, né, Guerra de Canudos, que ele é bem tosco, assim, né? Aquela produção, assim, com efeitos especiais muito ruins, mas que aborda essa temática de uma forma bem próxima ao que o Euclides da Cunha produziu na sua obra Os Sertões, tá? Tirando essa parte aí da explosão acontecer de um lado e a pessoa cair do outro, né, o filme, ele é bacaninho, né? Já que vocês estão de bobeira aí, às vezes, à tarde, ociosos, sem nada para fazer, querem assistir um filme, aproveita e junto o útil ao agradável aí. Eu vou começar a recomendar aí alguns filmes para vocês, algumas músicas aí para a gente aproveitar, né, esse período aí de isolamento. Então, o grande episódio que aconteceu no governo do Prudente de Moraes foi justamente a Guerra de Canudos. Nós tivemos um outro episódio também, que foi uma tentativa de assassinato contra o Prudente de Moraes. Beleza? Mas aí o ministro da Guerra interferiu e conseguiu evitar, né, a morte do Prudente de Moraes. Mas o ministro da Guerra morreu. Tá? Guerra de Canudos. Galera, nós estamos falando de um período, né, onde surgiram muitas comunidades messiânicas, né, onde surgiram muitas figuras se dizendo messias, né, enviados de Deus, e que começaram a aglutinar massas empobrecidas. Nós tivemos o episódio de Canudos, que nós vamos estudar, né, e também o episódio de Contestado lá na região sul.
Aqui no Espírito Santo, nós também tivemos um episódio de contestado na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Mas é uma questão que eu acho que não vale a pena a gente estar abordando aqui agora, porque o nosso foco é o Enem, né? E dificilmente, né, cairia a União de Jeová, que foi formada entre Espírito Santo e Minas Gerais. Bem, na região do sertão da Bahia, né, um senhor chamado Antônio Conselheiro, ele começou a aglutinar pessoas. Ele começou a peregrinar pela região do sertão, fazendo pregações religiosas, e essas suas pregações foram fazendo com que as pessoas abandonassem a exploração na fazenda e seguissem Antônio Conselheiro, né, até a região de Vaza Barris, né, a região que foi alagada, né, pela usina de Belo Monte, tá bom? O Antônio Conselheiro, ele tem uma história de vida diferente, né, vamos dizer assim, exótica. O Antônio Conselheiro, ele era um advogado prático, tá? Ele não tinha a formação superior, mas ele sabia sobre as leis e, né, advogava, né, de forma prática. Isso lá na região do Ceará. Só que aconteceu um episódio na vida do Antônio Conselheiro que mudou o Antônio Conselheiro completamente. Esse episódio foi o seguinte: a esposa do Antônio Conselheiro o abandonou, tá? E foi viver com um militar, beleza? Ele foi abandonado, foi largado ao vento, beleza? E isso acabou afetando bastante o Antônio Conselheiro, que a partir daí começou a fazer essas peregrinações, essas caminhadas pelo sertão, fazendo pregações religiosas, ok? E sobre essas pregações religiosas, o Antônio Conselheiro, ele conseguiu acumular muitos inimigos, tá? Porque as suas pregações faziam críticas à República, tá? Ele fazia críticas à República porque a República foi estabelecida, teoricamente, para melhorar a vida do povo e não havia melhorado nada, né? Para o povo, a mudança da monarquia para a República não trouxe diferença. Eles continuavam sendo muito explorados, estavam até sendo mais explorados na República, né? Os fazendeiros tinham o domínio político. Os latifundiários também não curtiam o Antônio Conselheiro. Ok. Ei, meu filho. Tchau, papai. Tchau, dá um beijinho. Vai com Deus. Eu também te amo muito. O Antônio Conselheiro conseguiu a inimizade também dos latifundiários, tá bom? Por quê? As pessoas abandonavam o trabalho nas fazendas e seguiam o Antônio Conselheiro. Então, os latifundiários ficaram pé da vida. E a igreja, tá? A igreja também se tornou inimiga aí do Antônio Conselheiro, tá? Por quê? O Antônio Conselheiro, em todas as regiões que ele passava, ele fazia uma parte do serviço da igreja, apesar de não ser membro do clero. Por exemplo, ele passava numa região que não tinha uma igreja. Ele juntava o povo e construía uma igreja. Ele passava em uma região que não tinha um cemitério. Ele ia lá e construía um cemitério. E onde tinham igrejas e cemitérios, ele reformava. Então, ele estava fazendo o papel da igreja. Por isso, igreja, governo e latifundiários tinham uma raiva do Antônio Conselheiro. Beleza? O Antônio Conselheiro, ele não era monarquista. Tem alguns textos de alguns historiadores que falam que o Antônio Conselheiro ele era monarquista. Cuidado, ele não era monarquista. Mas como o Enem, né, as questões são interpretativas, se o texto estiver falando que o cara era monarquista e para vocês acharem uma questão relacionada ao texto, aí vocês vão falar que o cara era monarquista, beleza? Mas ele não era, ele era um crítico da República. Né, um crítico bem ferrenho. Ele chegou a afirmar, inclusive, que o Prudente de Moraes era o anticristo. Pesadão, hein? E aí, por conta dessas inimizades, né, a comunidade de Canudos acabou sendo atacada. Beleza? Como assim atacada, senhores? A comunidade, ela prosperou muito. Ela conseguiu a autossuficiência, eles produziam tudo o que eles precisavam de forma comunal.
e começaram a produzir excedentes. Esses excedentes foram vendidos e aí o Antônio Conselheiro comprou um carregamento enorme de madeira, pagou, né, antecipado, um carregamento enorme de madeira, mas essa madeira nunca chegou à comunidade, né? Eles sofreram um golpe. E aí, nas cidades vizinhas, começaram a surgir boatos de que Antônio Conselheiro e o seu bando iriam invadir as cidades por conta disso para retomar o dinheiro. Senhoras e senhores, esse foi o motivo, né, o estopim para o governo declarar guerra à comunidade de Canudos. Beleza? Lembrando aos senhores que o Antônio Conselheiro ele fazia várias pregações. Eu acho que vale a pena a gente falar aí sobre essas pregações. O Antônio Conselheiro ele afirmava o seguinte, que sobre a terra pairá 4 fogos, os 3 primeiros do homem e o último o fogo de Deus. Eita ferro, hein? Tá. Os 2 aí caíram, no mínimo. Então, o Antônio Conselheiro, ele falava que aqueles que viviam na comunidade seriam salvos. Os outros iriam perecer no mármore do inferno. Tá? É do Antônio Conselheiro também essa frasezinha que vira e mexe, né, volta a aparecer aí na mídia, né, de que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É uma profecia do Antônio Conselheiro, né? A galera aí da geografia já deve ter citado para vocês sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Algumas pessoas relacionam essa transposição do Rio São Francisco a essa profecia do conselheiro, tá bom? Pode aparecer algo aí para vocês aí em alguma questão relacionando isso, tá bom? E aí nós tivemos o seguinte, né? Aqui a profecia, né, dos 3 fogos, né? O último, o fogo de Deus. Nós tivemos 4 expedições para destruir Canudos. Sim, um monte de sertanejos, descalços, mal armados, conseguiram derrotar 3 expedições militares. A última, ela tinha ódio de Canudos, beleza? Os militares, eles criaram um ódio de Canudos tremendo, assim, por isso que eles foram tão violentos. A última contava com 9.000 soldados fortemente armados, tá? Com um detalhe importante, de toda a comunidade foram poucos os sobreviventes. Alguns conseguiram fugir, alguns poucos foram presos, tá? Porque essa ideia aqui do coronel corta-cabeças é porque realmente acontecia isso. Muitos dos prisioneiros foram, né, decapitados, foram degolados, tá? Por conta desse ódio que foi criado por conta das 3 primeiras derrotas dos militares para a comunidade de Canudos, beleza? O relato mais interessante sobre Canudos está na obra do Euclides da Cunha, beleza? Ele era um jornalista, foi enviado para a região, tá? E aí, nos sertões, o Euclides da Cunha faz um relato sobre o que ele conseguiu observar, né? Já no finalzinho da guerra, eles proibiam ele de se aproximar. Ele fez essa afirmação aqui, né? O sertanejo, antes de tudo, um forte, um sobrevivente, um guerreiro. E aí nós temos no livro do Euclides da Cunha esse trecho aqui no finalzinho. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Beleza? Então, a comunidade de Canudos foi expugnada para servir de exemplo. Tranquilo, Larissa? Para servir de exemplo aos outros, que eles não poderiam fazer o que o Antônio Conselheiro fez. E levaram um souvenir, né? A cabeça do Antônio Conselheiro foi levada para o Rio de Janeiro como um troféu, né?
para representar essa vitória dos militares brasileiros contra essa comunidade autossuficiente, a comunidade de Canudos, ok? E aí nós fechamos, né, essa nossa segunda aula de hoje. Então, semana que vem nós vamos falar, né, do Campos Salles, do Rodrigues Alves, vamos tentar, né, avançar o máximo possível de república oligárquica e vamos fazer uma atividade sobre República da Espada. Belezinha? Alguma dúvida, meus lindos? O Vicente, ele é fera. É o meu delícia cremosa.